E aí, front-enders, beleza? Aqui é o Diego. Vamos dar continuidade então nesse segundo vídeo dessa série. No primeiro vídeo nós vimos como construir esse header e esse footer. E nesse vídeo vamos nos concentrar aqui nesse form, no form de login especificamente. Nós vamos fazer apenas esse e não vamos fazer o sign up. E também vamos ver como criar esse botão legal aqui com um fundo gradiente e degradê e também essa sombra aqui por volta dessa caixa, beleza? Bora para o código então. Vamos fazer aqui nossa estrutura HTML. Para isso eu já vou criar aqui as divs que eu vou utilizar. Então vou criar uma div forms, uma outra div dentro do Performs e dentro dela vou criar um li, 2 na realidade, e dentro dele um strong. E dentro do strong posso colocar aqui a palavra login e sign up. E aqui deixa eu abrir o HTTP client para nós termos aqui a visualização do que nós estamos fazendo. Bem legal essa extensão aqui. Se vocês desejarem, coloco aí na descrição para quem quiser. Então nós temos aqui o login e o sign up. E como irmão aqui desse menu, por assim dizer, vamos ter um form com uma classe form login. Já vou definir as classes aqui para nós usarmos lá no nosso CSS. Form group, para quem está acostumado aí com o Bootstrap, tem essa classe lá. Aí eu gosto de usar aqui também nos meus projetos. Uma label, dentro da label nós vamos colocar um strong, um i. Aí esse i aqui nós vamos colocar o ícone, que seria esse ícone aqui. Como eu não tenho exatamente esse, eu vou colocar um de usuário que eu acho que combina. E a mesma coisa aqui para senha, beleza? E aqui nós vamos colocar nossa caixa de texto do tipo e-mail, com o mesmo ID ali da label, para fazer a conexão. E um placeholder username. E vamos colocar uma outra form group aqui embaixo, agora para o input password e o tipo do campo password. Talvez você não saiba, mas é legal utilizar os types corretos aqui para o tipo do campo. Por exemplo, no e-mail ele vai permitir que se digite um arroba. Então, ele faz uma validação própria quanto a isso. E no password, como a gente já sabe, ele esconde o caractere. E alguns teclados de celulares, por entender também o e-mail, esse tipo de campo, ele acrescenta no teclado a tecla arroba. Então é bem legal utilizar esses valores corretamente. Muito bem. Então vamos fazer a parte de baixo agora, que é o outro form do Remember Me e do Forgot Password. Aqui no caso não tem isso daqui. Vamos colocar uma outra div em volta aqui para que outro comportamento seja realizado. E depois no CSS nós vamos fazer as nossas classes. E dentro da label, nesse caso aqui, vamos ter um input também, só que no caso ele é checkbox, o mesmo ID ali da label. E aqui vou colocar um p remember me, como está na imagem. E como irmão da label, um link, que não vai acontecer nada, e um forget password. Aqui, pessoal, também uma dica para quem está começando no HTML ou às vezes se esquece como fazer. Para que serve o for? Ele faz uma conexão entre tudo que tem aqui dentro com a caixa de texto ou com a caixa de checkbox ou rádio. Por exemplo, se eu clicar aqui no ícone de homem,
ele faz o foco para o input text. Se eu não tivesse esse for aqui, isso não funcionaria, tá vendo? Então, ele como que propaga o evento para dentro do campo de texto. Isso vai ser útil depois, porque aqui é onde começa a caixa de texto. E aqui é onde ela termina. Mas se o usuário clicar aqui, vai que ele clica, a gente não sabe como que o usuário vai fazer. Então, ele já dá o foco aqui. A gente melhora aí a navegação e a usabilidade dele. Ok? Bem legal isso. Então, vamos partir aqui para o nosso Style CSS. Eu comentei aqui que é o fim do header. Se você quiser, também pode comentar aí. Que nós vamos começar o form, fim form, para ficar bem legal aqui separado nosso CSS. Vamos fazer a utilização do ponto .forms, que é a nossa div inicial. Eu gosto de zerar as propriedades aqui, para quando for position absolute. E vai ser position absolute porque esse elemento vai ficar sobreposto ali aos dois componentes de baixo, que é o header e o footer, como já está ali sobreposto. Ele será um display flex, e o justify content center e align item center. É o básico ali para a gente centralizar algo no meio de algum outro elemento. Depois vamos estilizar o wrapper forms, ou wrapper. Wrapper forms, não é wrapper que fala, hein? É wrapper forms. E ele terá um min weight de 200 pixels. Vou determinar uma largura aqui também de 100%. Um margem top de menos 8 pixels. Menos 8 rem. E um border radius de 1 rem, ou 16 pixels. E vamos colocar já aqui o Position Relative, que nós vamos utilizar ele depois. E eu volto aqui para explicar o motivo dele. Vamos colocar nossa sombra aqui. E eu já tenho aqui o valor dela. Então, olha só, nós temos aqui a sombra. Estamos vendo que ele está bem em cima aqui desse componente de header, que é o que a gente queria. Dá até para subir mais um pouco, se quiser. Por enquanto eu vou deixar assim. Não sei se vai ficar tão fiel ao nosso layout, mas o objetivo aqui é nós chegarmos o máximo possível perto. E agora vamos estilizar o U, ou o L. Vou tirar ali os marcadores, não precisamos deles. Opa! Vamos colocar um padding de 1.4 rem em cima, 0 na direita e 0 embaixo. Eu só quero na esquerda. Ou melhor, eu só quero em cima. E depois 0 na esquerda automaticamente. Background color, branco. Então é aqui que eu quero pôr a minha cor branca. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um display flex apenas para colocar o login e o sign up um do lado do outro. E vou fazer um border top left radius. E aqui right. Poderia utilizar só o border radius sem problemas, mas ele ia criar uma borda aqui. Por mais que aqui será branco também, invisivelmente terá uma borda aqui. Então vai que um dia tenha que mudar alguma coisa e essa borda atrapalha. Então vamos definir onde só realmente precisa dela. Então nós definimos aqui cima, esquerda e cima, direita apenas. Aqui vamos fazer agora a estilização do LI. Ele terá um 50% de largura para ele ficar exatamente no ponto certo. E um text align center. Beleza, aqui é apenas isso. Vamos fazer a utilização do strong. E no strong ele terá uma cor que não é
uma cor forte é aquele cinza mais clarinho, quando ele não está ativo. Cursor pointer, para ficar à mão. Um padding bottom de 0.20 rem. Um border bottom de 0.20 rem também. Solid transparent. Depois nós vamos ver o motivo desse transparent aqui. E agora vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma estilização para quando o LI estiver ativo. Ou seja, quando for aquele formulário que está sendo usado. Quando ele for ativo, o strong, eu quero que ele tenha uma outra cor, que é o color link forms, que eu declarei lá em cima. E o border bottom será 0.20 rem também, solid, mas agora uma outra cor, o border bottom. Legal. Daí, para ver isso funcionando, a gente vem aqui no HTML e nenhum deles aqui a gente coloca o active. E ele vai ficar do jeito que a gente programou. Só aqui vou colocar o ícone de cadeado que eu vi que eu deixei do usuário ali também na senha. Certo? E apenas para usar do mesmo recurso, quando eu passar a mão em cima do hover, passar o mouse em cima do LI, quer dizer, ele vai dar um hover e vai mostrar aqui para nós o que está acontecendo. E para não ficar tão seco assim, esse efeito, a gente coloca o transition 0.25 easy in out. Aí ele fica mais suave aqui o nosso efeito, sem parecer tão seco, tão brusco a animação. Certo? Agora nós vamos ali para a parte de baixo, que é onde tem a caixa de texto, o remember password também, e dentro do wrapper, eu acho que nem é wrapper forms, viu? Ah, é sim. Eu achei que estava no plural, mas eu vou colocar aqui no singular. Então aqui eu seleciono um e digito ou aperto o Ctrl D, ele vai selecionar tudo. Ele vai perder o estilo depois que salvar. Eu volto aqui e coloco corretamente. Então, para ficar mais semântico, o wrapper em volta do form. E aqui vou colocar o form login, que é o próximo componente que vamos estilizar. Vamos colocar um padding de 1.4 rem também, para ficar igual o de cima. Daí ele vai dar um espaço aqui embaixo igual esse de cima. Aqui, igualmente, vamos usar o position relative, background color branco, ali já pintou, e a mesma coisa que nós fizemos aqui em cima no menu, só que ao contrário, ao invés de ser top, nós colocamos bottom e ele fechou ali para nós. Depois disso, nós vamos estilizar. O que nós podemos fazer agora? Podemos estilizar o form group, que é ali das caixinhas. Então, podemos fazer aqui o caminho. Podia ter copiado e colado, né? Não podia? Podia. Fazer um margem para cada um, de 1 rem, 0 rem. 1 rem em cima e baixo e 0 nas laterais. Mas eu quero que o primeiro form group não tenha margem em cima. Então, eu coloco um 0 aqui. Daí ele pegou margem aqui, aqui, mas aqui não, porque aqui ele vai ficar com esse daqui. Certo? Beleza. E nesse caso aqui, agora vamos construir aqui o form input. Fazer a utilização dele. Dentro do form group, temos o form input. E ele terá uma borda de um px solid. Aqui eu tenho uma variável
Também tenho um border radius, height de 45 pixels e um display flex. Então ele pegou aqui esse comportamento, que é o que a gente queria aqui, ó. Então ficou praticamente igual, hein? Se não igual. E agora vamos fazer a estilização do strong. Aí dentro do form input temos o strong. Dá um enter aqui. Vamos colocar um tamanho fixo de 70 pixels ali onde vai ficar o ícone, para que o resto depois seja todo do campo de texto. E aqui vamos colocar ele no centro também, e a cor dele será um grade 700. Uma cor um pouquinho mais forte que essa daqui. E agora vamos fazer o mesmo para o nosso input. Agora o input de text. Aqui eu estou pegando todos os inputs de dentro de form input. Então estou fazendo algo global. Para o nosso caso aqui não tem problema, mas é bom tomar cuidado para estilos globais dentro de classes. Pode ser que um interfira no outro. Mas aí você vai saber na hora de desenvolver. E aqui eu vou colocar a cor da fonte, que ela é diferente. Vou colocar um tamanho de 45 pixels também de altura. Vou tirar o outline e vou colocar 100%. Então, veja só, por que eu tirei o outline? Porque quando eu clico, veja que ele coloca uma borda laranja. Para cada browser isso é diferente. Mas se eu coloco um none no outline, ele evita esse comportamento. Beleza? E aqui eu vou colocar a fonte também, que eu estou usando globalmente, para ele pegar aqui também, visto que quando nós definimos a fonte aqui no body, ele não pega automaticamente nas caixas de texto, porque o browser coloca uma nativa. Então, é bom definir aqui, se você desejar. E está ficando bem parecido, né? Bem legal. Talvez até aumentar um pouco a força aqui, né? Ou 600, fica um pouquinho mais forte. Não é a mesma fonte, então vai ter uma diferença aí de espessura ou do negrito dela. E também vamos fazer algo legal aqui, que é a estilização do placeholder, que é dessa palavra username aqui. Então essa palavra ela terá uma cor mais fraca, que é a mesma dali de cima, do ícone. Agora sim, quando digita é forte, porque eu defini aqui essa cor do form input, mas quando é apenas placeholder, deixa cinza. Até aqui está bem parecido. Então, vamos continuar aqui com a nossa saga. Vamos aqui para o form remember password, então é aquela caixa ali embaixo. Então, form remember password, display flex, porque nós vamos ter ali dois itens alinhados, justify content space between, ou seja, espaço entre os elementos que estão aqui dentro desse componente, um size de 0,785 rem e um padding de 0 cima a baixo e 1 rem nas laterais para ficar bem aqui nessa direção. E dentro do form remember password nós temos o wrapper remember password. Então, esse wrapper é esse pedacinho aqui. Aqui é um display flex e aqui é outro display flex. Esse aqui eu vou aninhar esses dois elementos e esse daqui eu vou aninhar esses dois elementos um do lado do outro. Então,
o que ele vai ter? Um display flex apenas e um align item center para eles ficarem verticalmente alinhados no centro. Dentro desse wrapper aqui tem nosso input, que é o checkbox agora no caso. Eu só vou definir para ele uma altura e uma largura de 15 pixels. Não vai ficar tão parecido com esse, a gente vê que ele é até um pouco diferente, porque estilizar o CSS de um input checkbox ou de um rádio não é tão simples quanto o de um texto que a gente fez aqui. Ele segue um padrão diferente. Então, num outro vídeo que eu estou preparando, vou mostrar para vocês como fazer a estilização de um checkbox em HTML e CSS para ficar top, ficar sênior o negócio mesmo. Beleza? E dentro do wrapper aqui, cada hora eu falo um nome. Vamos colocar aqui um P, que é o P da palavra lá. Até combinou. P, palavra. Margin left 0,385 rem. Então ele vai ter um espaço ali entre a caixa, um var, color, gray 700 também. Então beleza, a gente tem aqui o nosso botão e a nossa frase. E dentro do form remember password, temos ali o link para o esquecer a senha. Então aqui nós podemos colocar um text decoration none para tirar aquele underline que temos ali. E um color também igual ao de cima ali. Podia até ter copiado ali. Mas aqui a gente conseguiu andar. E vamos fazer aqui uma graça com o hover. E quando eu passar o mouse em cima, eu quero que ele fique apenas preto. Assim já ficou bom. Beleza? Então aqui, aquele comportamento do label for e o ID da caixa deve ser o mesmo para ter esse comportamento. Se eu clicar aqui, legal. Se eu clicar aqui, legal também. E como nós podemos ver aqui, aquela borda laranja debaixo da palavra login e de sign up sumiu. Por que ela sumiu? Porque esse componente de baixo está em cima dele. Ele está como position relative e o UL que contempla esses dois botões, por assim dizer, dois links, ele não é position relative. Então, automaticamente, o z-index da página sobrepõe o objeto de cima. Então, para a gente corrigir isso, a gente pode vir aqui no UL e falar que ele também é um position relative. Mas só isso não vai funcionar. Nós precisamos declarar um z-index para ele. Então, nós vimos que só de colocar um, ele já funcionou. Porque o form login, automaticamente, ele colocou o z-index como 0. Mas depois, nós vamos alterar o z-index dele, porque nós vamos fazer aquele botão. E isso será muito importante. Mas o botão vai ficar para o próximo vídeo, para esse não ficar muito grande. Então, se vocês gostaram, por favor, diga se tiverem algum feedback, alguma sugestão e comentários, fiquem à vontade também. E qualquer dúvida, só perguntar, vou fazer o possível para responder aí nos comentários. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.